Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Hora Crítica, dessa vez analisando o trailer de Transformers, o início. Traremos polêmicas, cronologia e diversos easter eggs apresentados no trailer. E claro, darei minha opinião sobre o longa. A começar, claro, pelo elenco de dubladores, que Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, dará a voz a Orion Pax, aquele que eventualmente se tornará Optimus Prime. Brian Henry, de Atlanta e Trem Bala, dará a voz àquele que eventualmente se tornará Megatron. Scarlett Johansson, a Viúva Negra, dará a voz a Elita, enquanto Keegan-Michael Kay, de Wonka, será a voz daquele que eventualmente se tornará o Bumblebee, no filme O B-127. O longa será dirigido por Josh Kohler, mesmo diretor de Toy Story 4, e a trama, segundo informações e sinopses oficiais, acompanhará os personagens Optimus Prime e Megatron antes deles se tornarem inimigos mortais, descobrindo a origem de Cybertron. Antes de começarmos a analisar o trailer e até onde a sua trama vai levar os personagens, que tal começarmos pela cronologia da franquia Transformers, que hoje em dia deixa muitas pessoas confusas? A verdade é que, independente do que algumas pessoas dizem, principalmente um certo produtor que eu não citarei nomes, a franquia passou por um reboot em 2018 com o lançamento do longa Bumblebee. Inicialmente, o filme havia sido concebido como uma prequel para os filmes dirigidos pelo Michael Bay. Entretanto, após o fracasso tanto de crítica, mas principalmente comercial do quinto filme, Transformers: O Último Cavaleiro, ficou decidido que Bumblebee seria uma espécie de soft reboot para a franquia, que trabalharia com sequências, porém sem abandonar as coisas que fizeram sucesso nos 5 filmes dirigidos por Michael Bay. Bumblebee então ganhou uma sequência, Transformers: O Despertar das Feras, lançada em 2023. O filme é uma sequência direta de Bumblebee, solidificando o reboot, apresentando não apenas os Maximals e os Terracons, mas também apresentando Unicron, o mesmo que era o planeta Terra em Transformers 5, mas que nesse filme é uma entidade completamente diferente. Com isso, podemos começar nossas teorias respondendo, enfim, em que ponto da cronologia Transformers o início se passa? Bom, por um pequeno detalhe no trailer é possível indicar que na verdade esse filme é uma prequel dos filmes reboot, ou seja, de Bumblebee e de Transformers: O Despertar das Feras. Podemos concluir isso com base em algumas informações, como por exemplo, como eu disse, nesse filme o B é chamado de B-127, o mesmo nome pelo qual o Optimus Prime o chama na abertura do filme Bumblebee. Segundo essa nova cronologia estabelecida no filme do Bumblebee, o B-127 só viria a ganhar esse nome após ser encontrado pela Charlie e viver a aventura que ele viveu com ela no longa, o qual ela daria o nome a ele com base no barulho de uma abelha Bumblebee. Com outro indicativo sendo o seu modo veículo apresentado brevemente no trailer de Transformers: O Início, esse que se assemelha bastante com o modo veículo que também vemos brevemente na abertura do filme Bumblebee em Cybertron. Com isso, podemos começar a falar da trama e nossas teorias. Bom, como visto no trailer, o filme apresenta uma Cybertron muito antes do período de guerra entre Autobots e Decepticons. Vale lembrar que essas duas facções sequer existem no momento presente na trama, com alguns cybertronianos aparentemente trabalhando embaixo da terra, uma espécie de escravos, talvez. Além de trabalharem no que aparenta ser uma espécie de mineração, vale lembrar que o nosso quarteto de protagonistas também não possuem a habilidade de se transformar, que aparentemente é reservada para alguns poucos cybertronianos, enquanto outros são destinados a trabalhar no centro da Terra, sem nunca ver a superfície. Isso acaba instigando a mente curiosa de Orion Pax, que convida o seu amigo e irmão Megatron a investigar o mundo da superfície. Nessa cena, vale ressaltar um detalhe: no fundo é possível ver uma placa escrito Iacon, mesma que é na lore expandida de algumas mídias de Transformers. Iacon é a cidade capital dos Autobots no planeta Cybertron, a sua famosa realeza, uma cidade de extrema importância. Não sabemos se isso é apenas um easter egg ou se a cidade cumprirá algum propósito narrativo na trama. Meu palpite talvez seja que Iacon é onde todos os cybertronianos que podem acessar a superfície vivam.
Tudo isso que eu disse até agora e que o trailer apresenta muda bastante a história de origem conhecida desses personagens que foram apresentados em HQs e na série animada Transformers Prime. Normalmente, Megatron era apresentado como uma espécie de gladiador do submundo que almejava por uma vida melhor e suas ideologias conquistavam uma legião de seguidores, enquanto Orion Pax era um bibliotecário humilde e nobre que queria aprender mais sobre histórias de Cybertron. Os dois juntos se uniram para compartilhar conhecimentos e ascender em busca de uma sociedade melhor para sua população. Entretanto, Megatron era violento e almejava conquistar, enquanto Orion Pax e sua humildade almejavam proteger e trazer um planeta justo. Com isso, Orion Pax ganhou a matriz da liderança, se tornando Optimus Prime, e Megatron então assumiu o manto de Decepticon e juntos começou uma guerra que devastou o planeta de Cybertron. Também vemos essa cena logo nas primeiras cenas do início do trailer, o que eu imagino ser um flash forward, né, mostrando um pouco pra frente do filme, eu acredito que já na reta final, do Orion Pax, já com a matriz da liderança, já tendo se tornado Optimus Prime. Por sua vez então, quem serão os antagonistas do longa? Por que os cybertronianos vivem em campos de mineração embaixo da terra? Bom, eu acredito que os antagonistas serão os Quintessians, e eu acredito que esse que vocês veem acima seja um deles. Na cronologia G1, geração 1, Quintessians foram os criadores dos Transformers, e desenvolviam os Transformers especificadamente para que cada um executasse uma tarefa, sendo minerador, bibliotecário, entre outras. Por sua vez, os Transformers se revoltaram e tomaram o controle do planeta de volta. Eu acredito que houve uma guerra na qual os Quintessians acabaram ganhando e tomando o controle do planeta, como escravizando os Transformers e deixando apenas alguns para controlar. Esse sendo o Sentinel Prime, que vocês também podem ver acima da imagem. Eu acredito que os Quintessians têm uma espécie de acordo com o Sentinel para que Sentinel mantenha o controle da população no subsolo para que eles nunca subam até a superfície, e os Quintessians, por sua vez, não destroem o planeta. Acredito que Sentinel, durante o longa, servirá como uma espécie de antagonista, tentando manter a ordem e impedir que os 4 protagonistas descubram a verdade sobre Cybertron. Isso também é apoiado pela cena acima, no qual é possível ver o Sentinel perseguindo Orion Pax e D-16. Aliás, é impressão minha ou um modo nave do Sentinel ali lembra bastante a nave do Capitão Falcon em F-Zero. Enfim, por sua vez, eu acredito que após Optimus derrotar, ou Orion Pax derrotar Sentinel, ele então pega a matriz da liderança para si e se torna, por sua vez, Optimus Prime. Voltando anteriormente ao que eu disse sobre ter havido uma guerra no passado contra os Quintessians, isso se baseia nessa cena, na qual vemos nosso grupo de protagonistas a caminho de Alpha Trion, entrando numa caverna e vemos o que talvez seja Onyx Prime, caído. Acredito que os Primes originais chegaram a travar uma batalha contra os Quintessians, mas eventualmente perderam. Acredito também que essa cena faça ligação com uma outra que vemos bem no início do trailer, na qual vemos D-16 frente à cabeça de um ser robótico cujo símbolo virá a se tornar o dos Decepticons. Bom, aqui é a hora da mega teoria. Acredito que nessa guerra travada no passado contra os Quintessians, os Primes acabaram percebendo que perderiam e fecharam um acordo com os Quintessians. Os Cybertronianos trabalhariam em prol dos Quintessians e em troca os mesmos não destruiriam o planeta. Talvez Megatronus tenha percebido o erro, então se rebelou contra seus irmãos e acabou sendo executado. Na cronologia original dos filmes de Michael Bay, vemos que o Fallen, na verdade, era Megatronus, um dos Primes ao qual traiu seus irmãos em busca de poder. Curiosamente, no início, na pré-produção de Transformers 2, A Vingança dos Derrotados, a cabeça do Fallen seria exatamente o símbolo utilizado por Megatron para liderar os Decepticons. Então acredita aqui que o D-16 irá descobrir a verdade sobre Megatronus, esse que vocês estão vendo na imagem, irá assumir a sua cabeça como um símbolo, esse sendo o símbolo dos Decepticons. Então vemos por sua vez Alpha Trion, que aparentemente fará com que nosso quarteto protagonista passe por diferentes provações e então dominem o poder de se transformar. Após algumas cenas e algumas piadas dos nossos personagens aprendendo a se transformar, vemos essa cena do que é Starscream, Soundwave e Shockwave. Eu acredito que eles serão uma espécie de grupo de rebeldes, se rebelando contra a polícia de Sentinel e tentando viver e derrotar os Quintessians na superfície.
Vemos Starscream bem no centro. Eu acredito que ele é o líder desse grupo de rebeldes, que posteriormente será usurpado por Megatron. Também vemos Arachnid, eu acredito que seja assim que se pronuncia o nome dela. Personagem essa, Decepticon, que foi introduzida na série animada Transformers Prime. Eu lembro que quando eu era criança, o episódio dela me dava certo pesadelo, viu? Gostaria de encerrar comentando um pouco sobre a recepção do trailer, que foi recebido pelos fãs da franquia de maneira mista, pois o trailer conta com um aspecto bem mais infantil do que o normal para a franquia Transformers. Bom, eu acredito que seja o seguinte: Transformers por si só é uma franquia voltada para criança, apesar das mídias, principalmente histórias como War for Cybertron nos videogames e as HQs da IDW, tratem Transformers de uma maneira um pouco mais séria e sombria, ainda assim é voltado para crianças. Entretanto, uma prévia apresentada na CinemaCon na semana anterior apresentou uma cena que é sim mais dramática. Eu acredito que a Paramount acabou pesando um pouco a mão na edição desse trailer, mostrando a comédia frente ao centro e deixando um pouco das cenas mais dramáticas de fora. Mostrar um pouquinho não faria mal, mas eu acredito que os fãs podem ficar sossegados, pois o que teremos em nossa mão é uma excelente de uma animação que, visualmente, está bem bonita, e eu acredito que apresentará uma nova história de origem para os Transformers, que será tão interessante quanto as histórias apresentadas anteriormente. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo no qual eu analiso o trailer e trago um pouco das minhas teorias, deixa um like, compartilha, não deixe de seguir o Aurora Crítica, tanto no Spotify quanto no Instagram, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!